Olá, boa noite, pessoal. Começamos mais uma live, segunda-feira, dia 17, como sempre, né? Sejam bem-vindos. Hoje consegui começar aí, né, quase que pontualmente, 8 horas e 5 minutos, né? Hoje a gente tem aí nosso compromisso, como sempre, né, de todas as segundas-feiras, e hoje nós temos pessoas aí, né, convidados bastante especiais com a gente para falar sobre acolhimento institucional, né, de pessoas adultas. A gente veio algumas semanas aí falando um pouquinho sobre acolhimento infantil, né, de crianças e adolescentes, e hoje a gente vai falar da população, né, adulta. E aí nós temos 3 pessoas hoje com a gente, né? A professora Andréia Lima, que vai mediar, né, a nossa live de hoje. A professora Andréia está aí numa frente de trabalho, né, na prefeitura, ela vai falar também rapidamente um pouquinho sobre, né, e 2 queridíssimos ex-alunos, né, lá da Castelos, meus ex-alunos, que hoje são profissionais e colegas de trabalho, que vão estar conduzindo, falando um pouco, né, do trabalho que eles desenvolvem, né, nos seus espaços socioocupacionais. Então, a gente tem aí mais uma segunda-feira de bastante aprendizado, de troca de conhecimento, né? Enquanto esse povo está chegando, Mônica, boa noite, Fabiano, Thaisa, né? Todos sejam muito bem-vindos. Tá? Vou aqui chamar já a professora Andréia para estar junto comigo. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a jogada de câmera, né? Mas eu já botei todo mundo na tela, porque eu não consegui fazer a jogada como de costume. Mas, Andréia, tá valendo. Tá valendo. Andréia, seja muito bem-vinda na nossa live de hoje. Sandra, meu amor, Sandra, não sei se a Andréia vai lembrar da Sandra Mara, aluna nossa lá, que foi de Guadalupe, depois foi para Realengo, está assistindo a gente. Seja muito bem-vindo, gente. Camila, José, a noite é de vocês, né? Compartilhem conosco aí o conhecimento. Andréia, eu sei que você está nessa jornada agora aí, né? Fala um pouquinho também da galera, fala um pouquinho para o pessoal, né, conhecer um pouquinho do trabalho que vocês estão desenvolvendo. E vamos ter uma noite bastante proveitosa. Vou deixar vocês, vou ficar nos bastidores, mas hoje a professora Andréia vai conduzir o debate. Camila, José, muito obrigada pela participação de vocês, pelo aceite do convite, né? Não seria diferente, não esperaria algo diferente, a não ser vocês toparem as nossas loucuras aí, né? E estar com a gente nessa plena segunda-feira, gastando um tempinho aí para compartilhar todo o conhecimento aí, né? A luta de vocês no cotidiano. Sejam muito bem-vindos. Enquanto isso, o pessoal está entrando, está aí já se conectando. Minha amiga Rosane, enfim, vou aqui, Gislaine, Tamires, um beijo a todos. Andréia, o palco é todo seu, da Camila e do José. Fiquem aí à vontade. Oi, gente, boa noite todo mundo aqui, né? Vários alunos e alunas, saudade de vocês aqui. A gente está aí nessa forma de atuação, né? Assim. Primeiramente, assim, falar que no dia 19, agora quarta-feira, é o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Então, nada melhor do que falar do acolhimento institucional para adultos, né, nessa semana da live aí da Academia Saber Mais. Nesse momento, eu sou servidora da prefeitura e estou trabalhando, né, num novo empreendimento que é o Centro Provisório de Acolhimento 4 LGBT, só para a população LGBT, e estou atuando em parceria, né, com a SMS-DH. Eu estou lá enquanto núcleo de atendimento à população LGBT, e o José, assistente social aí formado pela Castelo, está trabalhando também lá comigo, então a gente tem aprendido sempre em conjunto, né? E a Camila também, já conheci ela quando eu trabalhei na gestão da 10ª CAIS, trabalha lá no abrigo do Rio Acolhedor. Então, hoje a gente vai poder entender um pouquinho como é que o trabalho, né, do assistente social junto, aí com o exemplo do município do Rio de Janeiro,
com o José e com a Camila aqui para falar um pouquinho para a gente sobre como é que estão as primeiras. Eu vou pedir para eles se apresentarem. A partir do momento da apresentação, a gente vai conversando um pouquinho para entender, né, qual é a experiência deles. Aí, Vanessa, agora sou eu aqui, aí eu estou querendo. Ah, obrigada, Vanessa. Pessoal, a produção é muito eficiente. Começando assim, Camila, fala um pouquinho, se apresenta, depois o José se apresenta, e aí a gente vai vendo aí a nossa conversa. Boa noite a todos. Boa noite, professora Vanessa. Boa noite, professora Andréia. Boa noite para o José, um grande amigo querido aí, né? Me chamo Camila Dutra, sou assistente social, né? Fiz aí na Castelo Branco e sou especialista em saúde mental e dependência química, né? E no momento estou como assistente social na unidade Rio Acolhedor, né? E lá nós trabalhamos com acolhimento adulto, né? E aí espero que o nosso debate seja bastante produtivo aí, né? E comemorando essa data, né? Até porque faz 11 anos da Política Nacional para a População em Situação de Rua, e que eu acho que é bastante importante a gente elencar nessa conversa, tá bom, gente? Um prazerzaço estar aqui com vocês. É isso mesmo, acho que é bom que você já vai estar trazendo aí essa questão da política na sua população em situação de rua, e o acolhimento institucional é uma das respostas a essa política, né, José? Meu colega, se apresente, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite, Camila, boa noite, professora Andréia, professora Vanessa. Me chamo José Ferreira de Carvalho Neto, sou assistente social formado pela Universidade de Castelo Branco. Hoje eu trabalho lá no CPA 4, para quem não sabe, CPA 4 é o Centro Provisório de Acolhimento. Hoje nós temos como público-alvo o público LGBT. Nossa capacidade lá é para 50 acolhidos ou acolhidas. E é basicamente isso, né? Também sou chefe do Centro Social lá da base Água Branca, da Fundação Leão 13. Então, que nosso debate aí seja produtivo, tá bom? Obrigada, José. Então, vamos lá, a gente saber aí, são duas pessoas com experiência aí. Então, assim, pensando aqui na Política Nacional da População em Situação de Rua, né? Camila, fala um pouquinho aí para a gente do que você entende dessa política e do acolhimento institucional como resposta a essa política. Fala um pouquinho, já que você citou essa política, fala um pouquinho aí do que você, né, conhece enquanto e como é que é essa atuação. Acho que é importante falar um pouquinho para o pessoal conhecer essa política. Então, gente, eu vou até dar o número dela, é 7.053, da data de 23 de dezembro do ano de 2009. Né? A gente chama de Política Nacional de População em Situação de Rua. Na verdade, é até um desafio para a gente pensar, né? Porque não se tornou lei, é um decreto, né? Então, a qualquer momento, ela pode ser acabada. E a nossa luta é que ela fique, né? E se torne lei. E com ela existem artigos, diretrizes, princípios. Até quem estiver em casa, aluno que estiver em casa puder abrir agora no Google, é só pôr Política Nacional de População em Situação de Rua, que já vai cair o ano, a data direitinho. E quando a gente fala de acolhimento, né, é um dos direitos, né, primordiais da pessoa que está em situação de rua, né? E aí a gente também desloca para a gente falar sobre o que é vulnerabilidade social e o que é risco social, né? E está tudo elencado aí nessa política. E aí o acolhimento dentro dessa política, né? Ele dura durante 9 meses, né? Que o indivíduo ele chega até o abrigo numa proposta de organização do sujeito e promoção social. Que organização é essa? Né? A gente começa a entender a questão da dignidade humana, né? Onde ele vai poder tirar os seus documentos, né? Onde ele vai poder conquistar, aspirar outras oportunidades de vida, né?
porque a gente precisa entender uma coisa também que é um fato. Não é porque a pessoa está em situação de rua que ela não tenha direito de ter identidade, que ela não tenha direito de ser assistida por uma clínica da família, né? E essa política, ela vem de uma questão de organização, de pensamento da sociedade, para o senso comum poder estar entendendo o que funciona, né? Assim, é um decreto bastante grande, e um deles, a gente falando de acolhimento, o mínimo tempo são 9 meses, que o decreto entende que durante os 9 meses o acolhido ele adentra a unidade, ele retira os seus documentos, né? A gente torna a família mais visível, né? Porque um desses artigos diz que a família tem que se mostrar presente. A gente entende que cada sujeito possui o seu arranjo familiar, né? Porque não existe família estruturada, existem hoje vários arranjos de família. E aí, no caso, a gente vai colocar mais essa família no atendimento, as demandas de saúde, as demandas de trabalho, porque esse decreto é uma questão para voltar para ele todos os seus direitos, né? Os mínimos sociais. Que mínimos são esses? Está no artigo 5º desse decreto. É direito à saúde, direito ao trabalho, né? São coisas que, para a gente falando, vocês falam, ah, Camila, mas isso é tão normal? Não, não é normal. Quando a gente fala de pessoas em situação de rua, ainda há muita resistência, ainda há muito preconceito, né? E a gente entende que a sociedade está muito excludente. Então, saúde, inserção ao mercado de trabalho, inserção à escola, né? A documentação, ao lazer, né? A cultura, o lazer. Então, é um dos primordiais mesmo essa política. E essa política, ela começou, foi pertinente a uma moradora de rua, né, anos atrás, e ela fez o seu fórum. Eu não estou me lembrando o nome dela, mas se tiver uma próxima live, eu prometo que eu vou trazer o nome dela. E ela, com seu grupo, foi até Brasília, né? E chegando lá e falou, olha, queremos o nosso direito, e foi daí que começou, né? Por isso a importância dos movimentos sociais. Por isso a importância da sociedade estar lá engajada e reivindicando. Gente, eu falo muito, se deixar eu vou ficar falando de... Então me corta, professora. Então não, é mais mas ou tá menos... ótimo, Camila. Eu acho que é até importante, principalmente quem está em TCC ou está começando aí nessa área, né? A partir do momento que a gente adentra uma área, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer as legislações sociais que estão colocadas, né? Então, Isso. entender a política nacional para a população em situação de rua é importante, e que houve necessidade desse decreto para que pudesse se conseguir um mínimo. Então, hoje, quando a gente vê aqui o debate, toda essa questão que a gente teve aí bastante no Rio de Janeiro, né, principalmente agora na época da pandemia, a gente abriu aí, por conta do verba do governo federal, vários centros provisórios de acolhimento. Né? E centros provisórios estão aí respondendo à população, né? Respondendo à política nacional da população em situação de rua, o direito dessa população de ter um lugar, né? Então, aí eu vou até passar para o José para falar um pouco dessa modalidade de acolhimento provisório. Como é que está sendo ela para essa questão aí que a gente abriu, a prefeitura aí abriu, como é que ela está acontecendo? Eu acho que você está no 4, mas também já participou de outros ou conhece. Então, fala um pouquinho dessa modalidade aí de acolhimento provisório, um pouco aí para a gente, que é onde você está atuando nesse momento com a população LGBT, mas também está falando antes com o masculino, como é que é essa atuação nesse momento de pandemia? José, abre seu áudio. Seu áudio. Não estou acostumado, gente, desculpa. Estão me ouvindo agora? Sim? Então, foram abertos alguns CPAs, né? Para quem não conhece, CPA é Centro Provisório de Acolhimento. Foram abertos 5 centros provisórios de acolhimento, cada um com uma especificidade.
eles têm como objetivo a população em situação de rua. E também foi criado para evitar o contágio do Covid-19. Temos o CPA-1, que fica ali na região da Lapa, que é para atender pessoas em situação de rua entre 18 a 59 anos e 11 meses. Temos o CPA-2, que é destinado exclusivamente para a população em situação de rua, pessoas entre 18 e 59 anos e 11 meses. Temos o CPA-3, que também é exclusivamente para essa população em situação de rua. E temos o CPA-4, onde eu estou inserido, que hoje é exclusivamente para a população LGBTQIA+. Um espaço que, assim, foi conquistado com muita luta, e hoje a gente respeita demais esse espaço da diversidade. É um espaço muito bacana. Quem puder, tiver a oportunidade de ir lá conhecer, será muito bem-vindo. O espaço está muito, 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 muito legal. É um espaço que foi conquistado, gente, com muita luta. Então, assim, eu dou uma ênfase para esse espaço do CPA-4, tá bom? E temos também o CPA-5, que também eu acho que foi um avanço da Secretaria Municipal de Assistência, que é um espaço destinado para as mulheres. Temos lá 76 vagas para mulheres em situação de rua. Por que um avanço, gente? Porque é um espaço destinado só para as mulheres. Antigamente, a gente não tinha esse espaço voltado somente para as mulheres e voltado somente para a população LGBTQIA+. Os equipamentos, eles tinham tanto homens quanto mulheres. Tinha a ala feminina, que muitas trans ficavam nessas alas femininas, porém não se sentiam seguras, não se sentiam à vontade. Então, com a criação desses novos espaços, foi muito importante, porque agora elas se sentem à vontade no espaço que são delas. Então, assim, eu acredito e tenho certeza que foi um avanço da Secretaria, foi um avanço aí da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Além disso, temos o Sambódromo 1, o Sambódromo 2 e o Sambódromo 3, que também foram abertos aí durante a pandemia para dar mais dignidade às pessoas que estão em situação de rua e que estão em situação de vulnerabilidade social. Esses espaços ali no Sambódromo tem capacidade, o Sambódromo 1 tem capacidade para 60 pessoas, são homens entre 18 a 59 anos e 11 meses. O Sambódromo 2, a mesma coisa, homens entre 18 a 59 anos e 11 meses. E o Sambódromo 3, com capacidade para 48 vagas, homens de 18 a 59 anos. Então, acredito que esses espaços dos CPAs trouxeram um pouquinho de dignidade para aquelas pessoas que estavam em situação de rua, que estavam em situação de extrema pobreza. Então, acho que foi muito importante. É isso aí, professora. Basicamente, eu acho que é isso aí, tá bom? Estou chamando de professora, José. A gente é colega, trabalha junto, pelo amor de Deus. Não. E assim, estou vendo aqui a Fátima perguntando, mas por que QIA+? O que é isso? Né, o LGBT, né, a lésbica, bi, gay, transexual. QIA+, são outras formas também, mas é um público da diversidade sexual. E o que é legal que o José traz é que, por conta da pandemia, está sendo possível reorganizar aí essas formas de acolhimento a partir pela demanda do público, que me parece ser, né, e já é historicamente de maioria masculina, por isso mais CPAs, né, masculinos, mas sem perder de vista que há uma necessidade da questão tanto LGBT quanto de mulheres, e talvez tenham outras. Aí queria que a Camila já atua num abrigo, né, o Abrigo Rio Acolhedor, que é em Paciência, que é uma outra lógica. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa diferenciação entre a lógica do CPA e de um abrigo, tanto é que é comumente chamado de abrigão, né? Então, por essa questão toda. Então, fala um pouquinho para a gente dessa diferenciação. Então, gente, o Abrigo Rio Acolhedor, ele passou por um processo de
de reordenamento, tem mais ou menos desde 2015 a 2016. Lá nós temos 8 unidades, né? Ou seja, é num complexo gigante, né, André? Assim, enorme lá. E lá são 8 unidades, sendo uma feminina, que aonde nós sublocamos o público trans, né? Eles ficam na unidade feminina, e isso faz parte da política também. E as outras 7 unidades são unidades masculinas, né? A faixa etária é entre 18 e 59 anos, é um abrigo de adulto, né? E aí a gente trabalha recebendo esses acolhidos de uma unidade de triagem da prefeitura. Vou explicar mais ou menos o fluxo, só para o pessoal entender, né, como é a questão do acolhimento na alta. A pessoa está em situação de rua, né? Gente, se vocês escutarem buzina muito alta, é que a porta da sala é quase no portão. Então, assim, é uma coisa bem acalorosa, tá? Sem problema. Quem vai E aí... eu estava aqui ainda agora, saiu aqui que foi chorando. E a sorte é que meu cachorro tá ali quietinho, porque ele começa a pular. Eu falei, que bom que ele tá dormindo, mas enfim. E aí nós temos um serviço de abordagem social, né? Uma van da prefeitura que passa em determinados locais, né? E convida quem quer acolhimento, né? Porque acolhimento compulsório não existe, tá? Ninguém é obrigado a ser acolhido. A equipe de abordagem, o educador social e o técnico que está na van pergunta, convida e mostra as oportunidades que aquela pessoa possa ter se for acolhido, né? Eu acho que é bastante importante esse primeiro contato, a gente chama de abordagem social. E aí essa equipe coloca, né, a pessoa na van e leva para um centro de triagem, e que lá ele vai ter os primeiros atendimentos, né? E a partir disso vai ser deslocado para o perfil de cada um. Exemplo, tem uma família em situação de rua, né? Senhor João, Maria e Ana Clara, é a filhinha. Então, eles estão juntos. Então, a gente entende que a gente não pode separar essa família. Então, eles vão para um abrigo de família, né? E aí tem o idoso. Aí ele vai para uma central de recepção de idoso, né? Que é diferenciada. Tem criança, aí vai para o abrigo de criança. Mas como a gente está falando de adulto, eu estou explicando mais ou menos a questão do adulto. E aí ele vai para esse centro de triagem, lá eles vão, os técnicos vão atender as demandas mais urgentes, latentes, né? E a partir disso eles vão estar encaminhando para os abrigos da prefeitura. E chegando lá no Rio Acolhedor, é uma unidade dividida por fases, né? E aí ele vai estar sendo atendido, a primeira demanda são as documentações, né? E aí a gente faz o PDI dele, né? É o projeto individualizado do sujeito. E aí a gente planeja 9 meses em acolhimento ali, né? Onde a gente vai poder estar provendo, assistindo aquele sujeito ali nas suas demandas, né? Porque, na verdade, o nome abrigo é um nome mais popular, mas, na verdade, é uma unidade de reinserção social, né? Então, o foco é a reinserção social. Que reinserção social é esta? Nós temos a reinserção familiar, né? Onde a gente alcança essa família, onde a gente resgata esses vínculos, porque para a pessoa estar em situação de rua, ele já acabou a maioria dos vínculos dele, né? E em pesquisa, os 3 principais motivos que a pessoa fica em situação de rua é o desemprego, a dependência química e o conflito familiar, né? E juntando esses 3, ou seja, aí vai para o abrigo, e lá a gente começa a colocar esse sujeito novamente em seus caminhos. A minha opinião, enquanto profissional, eu não gosto muito de dizer que o sujeito vai voltar para a sociedade, né? Tem muito isso. Não, ele vai voltar à sociedade. Não, ele já está na sociedade, né?
Então, eu acho que a gente tem que tomar, às vezes, um cuidado de colocar, não, agora ele está no abrigo, agora ele vai ser um cidadão, né? Não, ele já é, ele é uma pessoa, né? Ele tem um nome, ele tem uma vida, ele tem uma história, né? E aí o acolhimento, é um acolhimento humanizado, é o cuidado, a participação das redes, né? A importância de um professor de educação física no abrigo, a importância do educador social, a importância do ESG no abrigo, a importância da nutricionista, a importância dos técnicos. Eu acho que o acolhimento não é pertinente só aquele atendimento social entre você e o sujeito, né? De uma forma macro ali. E ali ele fica conosco, né? A gente faz os atendimentos, encaminhamos para a saúde, encaminhamos para cursos, fortalecimento de vínculo, né? E aí, com isso, o sujeito sai. Nós temos várias histórias de acolhidos nossos. Eu tenho um acolhido meu, que hoje ele é o cozinheiro de uma das churrascarias mais famosas daqui do Rio de Janeiro, né? E ele falou, Camila, o meu sonho era ser cozinheiro. Eu falei, não, mas você sempre foi cozinheiro há anos. Mas o que te impossibilitou que você estava em situação de rua. E o abrigo foi bom para você se organizar enquanto sujeito e conseguir. E aí, com isso, ele ficou bem, tratou a questão da dependência química, porque a gente entende que impede, né? E hoje ele está na casa dele, vínculo com as filhas, então, assim, não é um trabalho fácil, é um desafio, né? E estamos aí. Até porque também a gente atende o público de saúde mental, né? E, assim, quando a gente faz uma estatística, a maioria de saúde mental em população de rua são as mulheres. E as mulheres são muito mais vulneráveis, né? Então, a Natália perguntou aqui, acho que ela não ouviu, que o prazo, né? O tempo, na verdade, é de 9 meses, Natália. Até a Camila falou isso, mas eu acho que um pouco, não é, esse tempo é o tempo estimulado para que ele possa ficar para se reorganizar. Mas isso pode ser tanto menos quanto mais, depende de cada, né, do acompanhamento. Acho que é aí que é o trabalho da assistência social e da equipe técnica, para ver que tempo é esse que se coloca, né? Isso aí. E assim, eu estou sistematizando com a questão da política, porque a política que implementou os 9 meses, né? Uhum. Mas não é assim, deu 9 meses do sujeito, tchau, vai embora. Não é assim, né? A gente fala isso só para a gente poder ter um norte de trabalho. Porque quando a gente faz o acompanhamento, a gente precisa fazer o planejamento. Então, é tudo, né, certinho, né? E aí a gente vai seguindo aí. E então, na verdade, o diferenciado para as mulheres, né? Essa questão que até a Ana Gilda estou aqui mandando um abraço também, né, para todo mundo, tá falando aqui, a gente. Peraí, deixa eu ver aqui, que acho que a Ana Gilda falou. Cássia, um beijo para você também. A Ana Gilda falando sobre pensar nesses espaços de acolhimento, estão começando a pensar também a subjetividade desses sujeitos, né? A questão LGBT, a questão das mulheres, isso é uma coisa que está sendo pensada. E, assim, quando a gente fala de prefeitura ou de governo, a gente fala de um governo, né? Lógico que as questões são implementadas num governo, mas toda essa construção é a construção dos profissionais que estão lá, né? Que foram lá construindo através dessa política durante muito tempo, né? Então, isso vai ser colocado aí de qualquer forma. Isso acontece, né? As questões vão se ampliando a partir da atuação dos profissionais, e isso é uma atuação que a gente vai colocando aqui na prefeitura. Tem muitos profissionais para atuar nessa questão. E aí, assim, a Bia está colocando depois, né? Depois desse prazo. Esse prazo, ele pode ser, na verdade, ele vai ser colocado. Queria que, a partir das perguntas aqui, queria um pouco que o José falasse sobre as questões, a gente viu como é que ele entra. Quais são as possibilidades de saída? Porque também a gente não pode achar que tudo é, né, não vamos pintar tudo aqui tão bonito, que essa saída nem sempre é só pela reinserção.
né? Como a gente tem população com saúde mental grave, né? Aquela coisa que muitas delas são mulheres, a questão da mesmo a maioria masculina e com dependência química, né? Uma dependência química no uso abusivo que faz com que a pessoa, né, acabe indo para o acolhimento. Além da reinserção, quais são as maiores questões que fazem a pessoa sair do abrigo, né, do abrigamento, do acolhimento institucional da unidade de reinserção, né? Quais são as outras questões que acontecem? Você ainda trabalhou também, além do com masculino e agora a população LGBT, quais são essas questões que fazem aí esse desligamento do acolhimento e como é que isso é trabalhado? Fala um pouquinho para a gente, José. Então, como a Camila falou, a gente tenta... Vocês estão me ouvindo? Doutora falou que acabou a bateria do celular. Pode falar. Então, a gente trabalha dentro dos equipamentos tentando buscar a inserção social desse acolhido, né, desse usuário, tentando buscar de todas as formas a sua autonomia, para que ele possa, como a Camila falou, não retornar à sociedade, porque na sociedade ele está, mas sim retornar a ter uma dignidade, né, ter a sua casa, ter o seu espaço, a qual ele consiga fazer essas atividades normais. Na maioria dos casos, o que acontece é que muitos não conseguem essa reinserção porque já tem um histórico de acolhimento dentro da instituição ou dentro da própria secretaria. E isso acaba virando para eles algo que eles não querem muitas das vezes sair. As pessoas estão se perguntando, como assim o acolhido não quer sair do abrigo? Porque para eles, muitas das vezes, eles não têm vínculo familiar, já perderam um vínculo familiar. Então, para eles, a rotina do abrigo, para alguns deles, é beneficente para eles. Porque eles acabam tendo o acolhimento institucional como uma forma de ficar no acolhimento. Então, é o seguinte, muitos... É o único lugar organizado da vida dele, né? Ih, José caiu? Acho que o José caiu, mas a gente vai falando aí, mas assim, eu até vi assim, dei aulas, foi ano passado para algumas pessoas falando sobre a institucionalização e como a institucionalização organiza essas pessoas que não têm outros vínculos e o vínculo comunitário dela acaba sendo dentro daquela instituição. Então, uma pessoa que tem aí uma saúde mental com alguma dificuldade, né, mais abalada, ou tem que seja por uma perspectiva psiquiátrica ou por uma questão de o abuso de álcool e drogas, é a partir a partir do abrigo que ela tem um momento de organização, né, com um horário de alimentação, com um horário que vai ter assistente social para atender, o horário de dormir, o horário de entrar. Isso, como muita gente pode achar que é normativo, mas é isso que organiza muitas vezes a pessoa para ela conseguir dar conta de organizar a vida dela em outras questões. Aqui também a Natália está perguntando sobre a questão de pessoas que vão na questão do mercado de trabalho. Aí, Camila, acho que você pode falar aí um pouco disso que o José estava falando, da questão da rotina do abrigo, que eu vejo, muita gente fala da questão normativa, mas eu acho que isso ajuda, na minha opinião, e aí é um debate aqui para a gente ver, na organização necessária para aquele usuário, que ele precisa daquela organização para conseguir dar conta, né, de organizar a vida dele em outros pontos. E aí também é preciso uma organização para você, né, cuidar de 50, 60 pessoas que vivem juntas no mesmo espaço. E a questão também, que eu acho que é importante você falar um pouco, você falou aí também do seu, né, algum acolhido que você acompanhou, que hoje está sendo cozinheiro na profissão que ele quis, mas também falar um pouco aí das dificuldades de entrada no mercado de trabalho dessa população que está no abrigo. Aí você pode falar um pouquinho aí depois, senão também eu fico aqui falando muito. Então, gente, o que acontece? Lá no abrigo nós temos um setor. Vocês estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Tá. Então, no abrigo nós temos um setor onde nós encaminhamos para a questão do mercado de trabalho, né? Mas, assim, é impossível falar de mercado de trabalho sem falar de escolaridade, né? E aí, com isso, a gente encaminha também. E um dos desafios é, né, hoje em dia, para você entrar numa vaga como auxiliar de serviços gerais, é necessário você ter um ensino médio, né? E aí, o usuário X, ele chega conosco apenas com o ensino fundamental incompleto. E, assim, em dependência química severa, né? Então, como a gente vai estar estruturando esse sujeito com a questão com a dependência química, né? A questão do retorno à escola, né? E a questão de conscientizar com ele ali dia e noite a importância da escolarização, a importância do estudo, né? E isso é algo que tem que ser contínuo. Lembrando que a maioria dos que estão em acolhimento, a idade varia de 26 anos até 59 anos. Então, já é uma idade que eles chegam lá e falam: Camila, eu não quero estudar, para mim não é isso, e isso, né? E aí é o nosso trabalho mesmo de estar explicando e exemplificando a vantagem de você estar procurando algo melhor para você. E aí, a questão do mercado de trabalho, nós encaminhamos, né? Nós temos a parceria com o Cine, né? Tem um dia da semana que eles nos atendem. Infelizmente, com essa pandemia, alguns serviços, né, pararam, né? Mas nós temos alguns com ONG, ação social. Mas, assim, a gente tenta encaminhar direcionado ao perfil do usuário, né? E a gente sabe também que existe muito preconceito, né? E a gente precisa estar trabalhando com isso aí para não ter problemas piores, né? É uma questão até da estima. Eles até falam, eu acho que eu não vou ser admitido porque o meu comprovante de residência é do abrigo. E aí você precisa trabalhar a estima do sujeito, né, também. Então, mas eles fazem a entrevista direitinho, e assim a gente vai fazendo. Sendo que há uma diferença do mercado formal do mercado informal. A maioria deles é mercado informal, que são os A maioria vendedores. da população mesmo também, né? Que está em vulnerabilidade. Acho que é importante a gente pontuar que eles não estão fora de um perfil, como vocês bem falaram, nessa questão de estão dentro da sociedade, então eles são reflexo disso. Sim. Só que numa vulnerabilidade muito mais latente, muito mais, né, ampliada. Mas pode continuar, Camila. E não é porque o sujeito, a gente trabalha para que o mesmo tenha sua carteira assinada, até porque a partir da carteira assinada, ele vai ter os seus direitos ali, direito a férias, né, direito ao 13º, e a gente sistematiza isso com o acolhido. Mas ele pode também ficar no mercado informal e cabe a nós estar auxiliando, né, conscientizando ele, elaborando, se organizando, né, para ele poder ter a sua renda de forma produtiva, empregada, né? E aí, pensando, você está falando aí da escolaridade, da escolarização, né? E você falou aí dos mínimos sociais que acabam sendo alguns eixos de atuação, né? Esses eixos de atuação, né, tem a ver com a cidadania, que tem a ver com a retirada de documentos, né? Esses documentos que a gente acha simples, mas manter documentos na rua, né? É difícil, você perde, aí você retirar a segunda via. Para quem tem alguma desorganização por conta, porque ninguém está na rua totalmente organizado, né? A pessoa tá indo para a rua porque está aí numa desorganização. Então, a gente tenta contribuir com essa organização, seja da documentação, da questão da medicação. Saúde. Né? Exatamente. Tem alguns que têm essa questão da saúde, né? Ou tanto da saúde física como da saúde mental. Outras questões aí. E como é que a atuação existe? Porque eu lembro que chegou a ter algum trabalho de EJA no Rio Acolhedor, né? Que aí é um espaço maior. E aí, como é que é essa questão aí
da educação, né, da articulação, tanto da educação básica com esses acolhidos, quais são as questões que se colocam aí para a gente trabalhar esse processo educacional que seja para a emancipação, e não, além da gente contribuir aí para o trabalho formal, mas a gente sabe que hoje em dia o trabalho formal está cada vez mais complicado para... Se a gente fizer aqui nessa live, quem está no trabalho formal, a gente vai ver aí que existem... É difícil. Talvez, eu chutaria que 70% estão aí no trabalho informal, ou acumulando seu trabalho formal com informal, né? Isso aí, se a gente considerar Uber, aplicativos, eu estou considerando informal também. Esse MEI, mas vamos seguir. Aí fala um pouco, Camila, sobre a questão da educação. Então, o EJA, ele ficou lá conosco um tempo, né? Mas a Secretaria de Educação pensou que seria mais viável o público estar presente dentro de uma escola mesmo, né? Dentro de um contexto. No abrigo, nós temos uma professora, né, que ela faz todos os trabalhos didáticos e pedagógicos, mas no momento a gente está encaminhando para a escola diretamente, né? Tem o ICEJA, tem o EJA, tem o SEJA, né? Então, de certa forma, é isso mesmo, a gente encaminha para a escola do território, né? A importância de trabalhar no território por causa disso. E como é que é? E aí é uma curiosidade, José voltou, uma curiosidade minha para essa questão, já trabalhei com adolescentes também com essa questão na época da Casa Viva, né? Como é que é o acolhimento dessa escola para esse público? Esse público permanece, continua, ou é difícil essa questão? Acho que é bom a gente pensar aí nessas duas questões, que eu fico pensando. Ao mesmo tempo que eu entendo a questão da educação, que essa pessoa não tem que ser uma instituição total, até que ponto a gente consegue articular para essa permanência ser contínua fora desse espaço? Então, muitos deles, a maioria, já estão com uma idade bastante avançada, né? Tem acolhidos nossos que têm 55 anos e que vai retornar aos estudos na primeira série. Então, a escola trabalha por módulos, né? E aí entra a professora do abrigo, meio que eles tiram as dúvidas, né? Ela auxilia nas disciplinas, e aí eles vão na escola e fazem os módulos. Como tem outros acolhidos também que entram na turma normal, período da manhã, tarde, noite, não muda muita coisa. Só os da idade mais avançada, eu digo experiência minha, por mim, os meus acolhidos, tá? Eles acabam estudando mais por módulos. E aí fazem a prova, né? A importância do INSEJA. O INSEJA é muito importante. Também concordo, que ainda falam assim, mas você faz uma prova e consegue para essa população, o INSEJA é fundamental, senão essa população não consegue dar conta, né, dos estudos. É bem acho que agora foi a Camila que caiu. A gente vai segurando. José, me ouve? Estou te ouvindo, tá picotando um pouquinho, mas estou conseguindo ouvir. Então, tá bom, acho que Camila que caiu. Tem uma pergunta aqui da Kátia, tem outra, o Alex falou só com a Camila, mas eu não sei, né, que assim, quando a pessoa está em uso, né, prejudicial de álcool e outras drogas, se a permanência na instituição é condicionada ao tratamento. Acho que qualquer tipo de tratamento, a gente sabe, né, que agora no CPA 4, onde a gente trabalha, a grande quantidade de pessoas com HIV, AIDS também, isso apareceu para a gente aí. Então, assim, como é que é essa condição do tratamento? A gente falou agora da educação, como é que é essa questão aí do tratamento de saúde, que é importante, seja aí para a substância psicoativa, que a Alex está me colocando aqui, que eu sabia que era álcool e outras drogas, mas eu não lembrava a senha da SPA, então saí aqui na tangente. Mas essa questão aí, né, desse tratamento, como é que é um tratamento, que não é um tratamento, às vezes a gente ter esse tratamento de redução de danos dentro do hotel, né, dentro de um centro, de um acolhimento institucional, não é fácil. Então, como é que
como é que essa questão, né, está condicionada. Olha, você só vai ficar aqui se você se tratar. Se essa é uma questão dos desligamentos, que era aquilo que eu falei com você antes de você cair, né, tá colocando. E um pouco aqui da pergunta da Kátia, falando sobre o aumento da situação de população em situação de rua, se, por conta da pandemia, se essa questão do ICPS tem a ver com o aumento da população em situação de rua ou não, né? Então, fala um pouquinho para a gente aí desses desligamentos, e aí face a questão de tratamentos que são necessários para essa organização, e também do aumento da população em situação de rua, já que a gente abriu aí em menos de 3 meses, a gente abriu, não contei as vagas, mas são 5 CPAs, cada um não tem menos de 50 vagas, né? Então a gente tem aí um grande número abriram quase 500 vagas de acolhimento, né? Então aí demonstra que tem aí um aumento, e se todas estão completos ou quase completos, demonstra claramente que teve um aumento da população em situação de rua. Fala um pouquinho para a gente aí, José. Então, o tratamento ele não está condicionado ao acolhimento, ele não é obrigado a fazer o tratamento. Porém, a gente enfatiza ao usuário a importância de fazer o tratamento. A gente busca articulações e parcerias para poder colocar o usuário no tratamento. Porém, tem a questão de chegar alcoolizado, drogado, e isso gera o desligamento dentro da unidade a qual aquele usuário está inserido. Porém, fazer o Só sobrou eu agora, gente. Vamos fazer, vocês vão ter que se contentar comigo. Aí o Alex está falando que atua como, né, na questão, né, com redutor de danos em casos AD. Então, assim, como eu também estou atuando com o José, o que ele estava tentando colocar é que, assim, muitas vezes o uso abusivo, né, de substâncias psicoativas, de álcool, faz com que a pessoa chegue dentro do centro de acolhimento, faça alguma coisa que pode prejudicar outras pessoas, e às vezes é necessário, sim, o desligamento. Então, não é a questão de que isso seja condicionado. Muitas vezes, isso é necessário para se conseguir dar conta de uma organização, né, dentro de um centro de acolhimento, de uma unidade de reinserção social, né? Então, assim, às vezes é necessário essa, e às vezes nesse momento, mas também não quer dizer que a pessoa também não volte. Queria falar um pouco, assim, a gente falou já que é importante, muitas pessoas conseguem ser reinseridas, isso é importante, eu também não gosto muito dessa terminologia de ser reinserido, né? A pessoa, né, ela não está, mas é como a política coloca, e a gente tem que usar esse termo. Mas como é que essa questão, as pessoas são desligadas, né, às vezes por conta de brigas, de outras questões aí que o José está falando que você pode estar apresentando também agora, mas também uma questão que eles acabam retornando. Como é que é esse retorno aí então esse tratamento de 9 meses, né, esse prazo de 9 meses, às vezes ele é muito também fluido, porque a pessoa entra, não consegue ficar, sai, retorna. Como é que é aí para esse público, que é um público flutuante, que está sempre pelo acolhimento, né? Porque a gente não pode negar que a gente tem alguns que já são conhecidos, né? A gente fala, e aquele ali eu já sei, já passou por tal lugar, tal lugar, tal lugar. Aí fala um pouquinho para a gente, Camila. Então, assim, professora, na verdade, tem acolhidos que estão na rede há 10 anos, né? 5, 6, e em nenhum momento a rede não pode aceitar. Não. Isso é até um desafio até para a gente implementar outras ações, né? Outras estratégias para aquele sujeito ali. E aí a gente pensa que na nossa casa existem regras, né? Algumas situações a gente tem que ter, né, alguns direcionamentos. E aí, quando o indivíduo ele chega no abrigo, ele assina um termo de convivência, né? De direitos deles, né? Assim, deveres. E um dos motivos também do desligamento
é o uso de alguma substância dentro do abrigo, né? Isso não pode acontecer, brigas, desavenças, né? Porque, assim, imagine só, o sujeito está acostumado a estar ali na rua, né? Naqueles eventos onde ele fica em conjunto, onde ele fica sozinho. E aí ele se depara, né, em um local com pessoas que estão ali com ele 24 horas por dia, né, de jeitos diferentes, de culturas diferentes, de educações diferentes, e aí começa a haver os conflitos, né? Existem conflitos que eu costumo dizer que, para mim, agrega até no fato do atendimento, né? Porque, às vezes, o colega briga com o outro pelo fato que chamou ele de maluco. Porque, na verdade, ele não entende o que é saúde mental, ele acha que o cara é maluco, que o cara ajuda daquela forma porque ele não tem caráter, porque é uma pessoa ruim, e a gente chama ele e conversa, fala assim, não, ele possui essa doença, isso, isso, isso. Por que você não ajuda ele? Porque é uma forma de interação. Isso faz parte da socialização, né? E aí eu tive um problema desses, né? Um era deficiente físico e esse implicava com ele. E aí, depois disso, eu comecei a observar que ele levava o deficiente físico para dar banho, auxiliava nas alimentações. Então, às vezes, a gente vê um determinado problema, a gente tenta até o fim. Mas o desligamento se dá quando já se rompeu todas as possibilidades de um acolhimento sadio e duradouro, né? Então, mas assim, a nossa meta mesmo são as reinserções, e alguns chegam e falam, olha, o meu tempo aqui acabou, eu quero sair, eu quero voltar para a rua, né? Alguns falam, né, Andréia? Alguns chegam e falam, eu não quero ficar aqui, e assim, eu converso, né, o que pode acontecer, porque às vezes eles estão com o benefício de prestação continuada na metade, né, que esteja faltando avaliação social. E aí eu converso, falo, olha, você estando aqui é mais fácil, né? Não, mas eu quero ir na rua. E aí eu reflito com ele, ok, mas ele pode estar acompanhando esse processo do INSS também, pelo INSS, é um processo aberto na internet. Então a gente tenta até o mínimo estar auxiliando ali o acolhido, mas a gente precisa entender que eles têm os seus desejos, né? Eles têm a sua vontade. E eu acredito que para o trabalho de acolhimento dar certo, eu escutei isso já há um tempo, e isso me faz pensar. Não é que, mas é necessário também eu trabalhar com o desejo do acolhido, né? Um exemplo, tem um acolhido meu que ele é pedreiro. A experiência dele, a vida dele toda foi pedreiro. Aí tem uma vaga de ASG para trabalhar em algum mercado. E aí eu coloco na cabeça dele que ele tem que entrar naquela vaga de todo jeito, né? Não, você vai entrar, você vai entrar, você vai entrar. E aí, simplesmente, ele não aceita. Então, eu preciso entender que o desejo dele, ele quer uma vaga na construção civil, mas que também eu preciso refletir com ele que tem outra vaga, né? Então, é bem complexo, mas no final as coisas dão certo. Exatamente. Eu acho que o que você falou um pouco, que colocou aqui, que eu acho super importante, são os conflitos. Os conflitos são importantes, os conflitos fazem parte da convivência. Né? Eu participava de um trabalho na educação que a gente falava, né, convivências e conflitos. Ninguém convive em grupo se não tiver conflito. É a partir do conflito que a gente pode mudar algumas coisas, né? Então, assim, alguns conflitos são importantes. Agora, alguns outros que podem trazer ameaça, né? Ou outras questões, aí são momentos que a gente realmente não está. Então, assim, tem muitos que a gente vai tendo essas questões, né? A professora Mônica está perguntando aqui um pouco sobre a metodologia do acolhimento. Você falou um pouco da entrada, a gente falou um pouco da saída, e você falou que lá no Rio Acolhedor são fases. Explica um pouco como é que são essas fases para a gente aí, para a gente poder
entender como é que são essas fases que acontecem, né? Porque eles vão passando a partir de cada lugar e como é que é isso. Então, como eu falei, lá são 8 unidades, né? Uma unidade feminina, que lá mesmo ela se completa, e tem as 7 unidades masculinas. Aí você me pergunta, mas caramba, Camila, uma unidade feminina e 7 por quê? O público é em situação de rua. Se a gente traçar um perfil rápido aqui, é masculino. Não tem o público feminino, ele é 1000 vezes menor, né? E aí, com isso, nós temos a fase, nós temos a unidade para Samauá, que é onde o acolhido chega, né? Onde faz as demandas mais urgentes. Tem a fase 1, que é onde o acolhido ele é a questão fixada de documentação, né? Haja vista que os encaminhamentos para a saúde, né, para o CAPCD, né, em períodos de pandemia, né, com essas escalas, né, os acolhidos, alguns iam, outros não iriam. E aí tem a fase 1, tem a fase 2, que é aqui eu trabalho, né, que é o foco do mercado de trabalho, e tem já a fase 2.1, que já é a fase de porta de saída, né? Então, mas são todas as fases. Mas isso não quer dizer que o acolhido está na fase 1, tirou o RG. Se perder, ele vai continuar tirando. A gente, né, é um trabalho cíclico. O trabalho de assistência é um trabalho cíclico. Não tem início, meio e fim. Eu costumo dizer que o trabalho da assistência tem início, meio e fim, são nas suas estratégias, é no seu planejamento. Mas planejou o RG, perdeu ali, é cíclico. E aí a gente começa do zero e vai caminhando, né? Esse reordenamento do Rio Acolhedor é uma questão de organização mesmo metodológica, porque cada unidade tem o seu perfil, né? E a 2.1 já é um perfil de porta de saída, onde todos os acolhidos já estão organizados, não tem a dependência química forte, né? Alguns já estão em tratamento, outros já estão abstêmios, então, mas a fase onde se tem mais trabalho é quando recebe esse acolhido. E uma curiosidade, é mais fácil a gente estar fazendo a reinserção dele, ele com pouco tempo de acolhimento, do que com muito tempo de acolhimento. Porque eles se organizam muito rápido, né? E é o que a Andrea falou, eles vão ficando no abrigo, eles vão se sabotando a todo momento, se organizando para aquela situação ali. Então, a reinserção, ela é feita mais em menos tempo, né? Quando o acolhido está lá conosco. Sim, e acho com essa questão da pandemia, e a gente sabe que abriu esses CPAs aí, assim, né, como até a Mônica está perguntando, a gente dá para ver a olhos nus a ampliação né, que se aumentou a população em situação de rua. Como a gente abriu aí só nesse ano, pelo menos 500 vagas, se eu não me engano, né, de acolhimento. Qual foi o impacto disso para o abrigo, né, de paciência que já sofreu várias intervenções, várias questões já foram faladas, né, porque manter um abrigo daquele tamanho, só o Nascimento mesmo, só Nascimento e Fábio para aguentar realmente, né, que são queridos também, que a gente sabe que estão levando aquilo ali, assim, há muito tempo, que também é complicado. E a partir do momento agora que abrem-se 500 vagas, como é que é isso no momento que teve uma sensação melhor do trabalho no abrigo lá de paciência, que é um abrigo maior, ou essa ampliação ainda, mesmo com mais vagas, ainda não se deu não pôde se sentir uma diminuição no abrigo do Rio Acolhedor, que é o maior. E aí eu acho que é um parâmetro para a gente poder perceber, né, o aumento da população em situação de rua. Assim, o atendimento, ele ficou sendo feito, né? Nós fizemos um revezamento de equipe, que foi uma solicitação até da secretaria, né? Mas, assim, o que eu fiquei feliz,
na verdade, no início, eu falei assim, caramba, como é que vai ser, né? Quase 500 pessoas aqui, esse coronavírus, né? E é uma transmissão rápida, né? E aí a gente se preocupa, porque acolhimento, ele não é de portas fechadas, né? O indivíduo, ele pode entrar e sair. E o Nascimento, ele veio com uma logística de quê? Vamos conscientizar os acolhidos, fazer um trabalho mesmo de conscientização, de higiene, asepsia, isolamento, evitar sair do abrigo, né? Evitar os transportes públicos, porque assim, a gente entende que o saúde mental, ele tira a máscara, ele põe a máscara, ele tira a máscara, ele põe a máscara. Então a gente tentou, né? Então todo dia de manhã é algo assim rotineiro. A equipe passa em todas as unidades, distribui máscara. Às vezes eles falam, Dona Camila, eu não aguento mais máscara. Eu falei, então vamos pecar pelo excesso, né, do que não. E aí eles até brincam, não, essa aqui eu vou usar sexta, essa aqui eu vou usar sábado, essa aqui eu vou usar domingo. Eu falei, isso aí, o importante é usar todos os dias, né? E assim, nós tivemos de caso confirmado uns 2 acolhidos, né? Assim, então, assim, foi um trabalho mesmo de conscientização. Eu acho que a pandemia nos ajudou até a refletir, né? O trabalho em equipe, de um profissional ali auxiliar o outro, porque tinha dia que eu não atendia a minha unidade, tinha dia que eu atendia a fase 1, né? Que é o começo de tudo lá. Então, o nosso trabalho mesmo, em virtude dessa pandemia, foi a conscientização e a reestruturação do convívio ali, né? Porque imagine só, né? Às vezes a gente dentro de casa com a nossa família, né? Cachorro latindo, filho chorando, o marido comendo e deixando 1000 copos na pia, né? Você já tem aquele estresse diário. Imagina 50 homens numa unidade. Então a gente foi mesmo da conscientização, a calmaria, a paciência, né? A saúde ali presente, obviamente, que diminuiu muito, né? Normal, os atendimentos, mas agora a gente está sentindo que as coisas já estão retomando, né? E que venha o gás para a gente alavancar aí. E Camila, só para a gente ir já caminhando para o final, teve uma diminuição dos acolhidos a partir da abertura do centro dos CPAs? Ou vocês continuam com a mesma quantidade de acolhidos com essa questão, assim? Ou vocês puderam agora ter espaços para deslocar mais pessoas, né? Só para a gente poder ver essa abertura aí de mais vagas, que é super importante. Então, essa questão das vagas fica muito restrita à direção geral, né? Nós técnicos ficamos muito fixos nas unidades. Mas o que eu observei que está sendo muito diverso. Nós recebemos 11 trans. Nós estávamos com 11 trans. Fizemos alguns encaminhamentos, né? Então, basicamente não houve muita diminuição, não. Nós continuamos com as vagas, né? Até porque o acolhido está na fase 1, ele vai para a fase 2, né? As vagas vão sendo liberadas após essas transições. Né? Mas o trabalho do José é maravilhoso, gostei muito. Eu não sabia muito, não estava muito inteirada e aprendi pra caramba também. Depois eu vou ligar para ele mais tarde. Me explica mais aí, quero saber. Sim, a gente precisa fazer rede, vamos fazer rede. Com certeza, né? A gente vê aí, por exemplo, a questão que chamou, né? É uma questão que hoje trabalhando no núcleo e coloca, né? A gente coloca a pessoa LGBT só como as mulheres trans, né? E não é. A gente tem aí homens trans, a gente tem os homens gays, a gente teve questões, por exemplo, de homens que se relacionam com travestis e mulheres trans, que para aí a pessoa diz, não, então é LGBT também. Não, mas eles se relacionam com essas pessoas para acessar renda, que assim, não porque ele se relaciona por um afeto, mas ele se relaciona porque com essas pessoas ele consegue fazer com que elas entrem para a prostituição
e liberem dinheiro para eles, para que elas entrem na questão do tráfico para liberar dinheiro para eles. Então, são questões que a gente está aí ampliando com um abrigamento específico. E, com certeza, no das mulheres, vão ser outras questões também super importantes a serem colocadas, né, quando a gente trata aí dessas questões mais específicas. A Vanessa falou que o José está tentando entrar, parece que tentou entrar no celular aqui, não conseguiu, queria muito que ele falasse, mas também a gente pode ver outras, a gente já está aqui, né, 1h05, né, então acho que, nem parece que passou... Muito José lá. chegou. Entrou. José fez pegadinha, José? Tá fazendo pegadinha com a gente? Nossa, a internet aqui não tá nada boa. Exatamente. A gente já estava aqui, né, antes, até para a gente ir já caminhando. José, eu queria que você falasse muito sobre essa questão aí de receber ou de ter um abrigamento específico. A questão de ter um abrigamento específico é um debate, né? É um debate que tem muita gente que fala que não há necessidade, que atendemos a todos, né? Então, que não precisa dessa questão. Então, queria muito que você falasse, antes da gente terminar, um pouquinho do que você, que assim, né? Você era um técnico, aquilo mudou. Eu tenho a minha opinião, né? Mas assim, mudou e você estava atendendo os homens, né? E aí virou LGBT. Como é que é nesse 1 mês e meio aí de atuação que você vê da questão? Há uma necessidade mesmo de questões de abrigos que pensem em... Porque, assim, como a Camila apresentou, o abrigamento, por mais que separado por sexo, essa questão binária, homem e mulher, e por fases. A partir do momento que tem a questão LGBT, todas essas fases estão misturadas, né? Essa é uma questão, mas também tem outras questões que são importantes, que são as questões de identidade, de subjetividades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre essa questão, né, que é colocada agora, a partir do momento que se pensa num abrigo específico para um certo tipo de população, a gente não está nessa fase, não está, né, caminhando nessa fase tão certinha. Como é que é isso? Como é que é essas questões? Ih, caiu de novo. Falei demais. Oh, meu Deus. Né, Pena? Porque eu acho que você podia falar um pouquinho, Camila, até o que você pensa sobre isso. A gente já pode marcar uma outra live aí. Né? Caminhar, acho que a internet dele tá ruim, isso acontece, né? Então, você podia falar um pouquinho disso, a gente já caminhar para se despedir, porque senão vai ter que ficar aqui só muito tempo, mas da gente pensar aí, né, num abrigamento, numa organização por fases, né, por fases onde a pessoa, ou num abrigamento onde a pessoa trabalhado algumas questões de identidade, mas que não tem essas fases aí muito organizadas. Então, a gente precisa, deixa eu ver só o que aqui tá. A gente precisa entender que essa população, ela sempre existiu, né? Ela sempre existiu. E sendo que é um assunto que para alguns é bem prematuro, é novo, né? E essa política diz que é dever do Estado, do governo, interagir, se comprometer e entender. E o acolhimento para esse público, ele tem muito a ver a questão do cuidado, né? Porque, pelo que eu percebo, a maioria chega muito fragilizado. E aí você tem que fazer um trabalho de estima, colocação no mercado de trabalho, né? A questão da convivência mesmo, porque os próprios acolhidos, a maioria tem preconceito, e aí começa a briga, né? E precisa entender questão de a identidade está o nome da pessoa, mas se a pessoa ela quer ser chamada por outro nome, eu acho que é interessante você chamar ela pelo outro nome, é o desejo dela, é o gosto dela, é a vida dela. Além do desejo, hoje é lei, né? Lei 6328, lei municipal, né? Pois é, então eu acho importante a gente ter mais essas discussões, né, para a gente entender mais um pouquinho,
porque eu acredito que se a gente não se empenhar nisso, poderá haver algumas discussões mesmo de exclusão, né? E a gente não está aqui para isso, a gente está aqui para incluir, para entender, para aprimorar e fazer os movimentos sociais mesmo, né? Porque, assim, igualdade é uma coisa, equidade é outra. E a gente precisa sistematizar essas duas coisas perante a esse público aí que está tão sofrido ultimamente, né? Então, gente, a gente já está aqui na 1h10 de live. Eu acho, Vanessa aí voltou, José caiu, mas eu acho que foi bom, porque ficou aquela coisa assim, como pensar no acolhimento, né, a partir das identidades, né, que seja LGBT, mulheres, e aí eu vou fazer outra provocação. Quando você fala de família, você falou papai, mamãe, filhinho, como é que são outras formas de família, como é que se acolhem outras formas de família, né? Então, isso é uma questão que também não que está sendo que não é que é uma questão para a gente debater, né? São os arranjos familiares, né? Sim, a questão dos idosos, né? Que também são aí como é que eles estão, a questão das pessoas que estão na rua por serem pacientes psiquiátricos, doentes mentais, né? Já é a sugestão da próxima live, gente. E aí, ó, já pode, e aí assim e acabam ficando nesse acolhimento. E a importância do consultório na rua, né? Porque nós temos só 7 no Rio de Janeiro inteiro, né? E assim, é um trabalho belo, belo mesmo. E é o consultório na rua que atende os nossos acolhidos. Então, assim, eu tenho a gratidão aí por essa galera aí que fica nas ruas fazendo os atendimentos. E um dos apelos de todos os fóruns de população de rua, tanto municipal, federal, estadual, é que aumente essa linha de trabalho, né? E tem os outros debates que dizem que quem tem que atender é a clínica da família, que a população não precisa ser excluída, ela pode chegar na clínica da família e ser atendida. Então, são vários debates. Eu tô aqui muitas coisas, são muitas coisas. Para colocar as pimentas, não estou aqui para explicar nada, estou aqui para colocar as pimentas. Então, é verdade. Agradecer a Vanessa, agradecer a Camila. Débora está aqui também com a gente, que é uma assistente social que também trabalha no acolhimento também no município. Devem ter outras que também estão aqui, que a gente sabe que faz um trabalho. E toda essa questão, né, da ampliação, da compreensão tem a ver com o trabalho aí desses profissionais que estão aqui. E aí também agradecer o José, que é isso, ele chegou lá, estava lá atendendo homens, e no dia que eu cheguei, que a gente fez a sensibilização, ele está lá, e André, como é que fala? Olha, tá todo mundo aqui inscrito como homossexual. Eu falo, não é homossexual, orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. Aí ele, tá, assim, uma pessoa que não demorou, um profissional que não demorou um segundo para pensar qualquer coisa, simplesmente foi lá e atendeu a população que chegou para ele atender, né? Então, assim, com certeza um profissional ético, comprometido, que eu, né, indiquei para estar aqui por conta dessa questão que ele está colocado. Então, vou agradecer a Vanessa, pedir para a Camila aí se despedir, para a Vanessa terminar aí essa live, que eu ficaria mais 1 hora aí. Então, gente, boa noite a todos. Boa noite, professora Vanessa. A senhora sabe que eu tenho um carinho enorme. Pensa numa aula dinâmica, a aula dela. Professora Andréia, é um prazer, né? Fala assim, professora Andréia Lima. Eu falei assim, professora Andréia Lima, eu não lembro dela na minha época na Castelo. Aí quando eu te olhei, eu falei, caramba! Então, assim, foi um prazer me sentir em casa, né? José é um querido, agradecer a Amanda Lemos também, que me fez esse convite, ela mora no meu coração aqui, para sempre. Agradecer a todos também que assistiram a live aí, em plena segunda-feira, né, 8 horas da noite. E estamos firmes aí, convidando, a gente está aqui. Poxa, muito obrigada, Camila, Andréia. Só tenho a agradecer vocês dois pela condução, Andréia, né, sempre parceira, né, ela sempre aí me auxiliando, né, em todos os aspectos.
não só na academia, mas na Castelo. Quero agradecer imensamente, publicamente, né, pelo companheirismo de sempre, nunca me negou nada, né, às vezes pegando um trem, metrô para chegar a tempo, que ela, né, já está na lida aí. Muito obrigada mesmo, André, de coração. Camila, né, eu só tenho, né, gratidão aí, né, por você ter passado aí pelas nossas vidas aí na Castelo e né, ouvindo a live de vocês, ouvindo, né, a forma como você está, né, assim, o amadurecimento, né, profissional, né, ser bem apropriada aí das discussões, né, da legislação, de tudo que está acontecendo. Então, assim, isso mostra, né, que pouco tempo de formada, mas você sempre, né, se mostrou, desde a época da graduação, uma pessoa muito envolvida. Né, obrigada. Na assistência social, que sempre foi o teu nicho aí, né, e você ficou e está indo, ainda mais nesse abrigo aí, né, um abrigão de paciência aí, que sempre foi um caldeirão, né, de coisas aí que acontecem, que é muito difícil, você tá lá aguerrida aí, né, nessa luta. Eu só tenho a agradecer e fico muito feliz e muito honrada por poder ter feito parte aí do seu processo de formação e agora, né, enquanto colegas, né, de profissão, eu fico muito feliz mesmo, de coração. Obrigada. Tem aqui algumas ouvintes nossas aqui, poxa, a Eliane, né, que também atua na assistência, mas no estado, está aqui participando, Eliane Macedo, enfim, tantos outros colegas, como bem a Andrea pontuou, que nos assistiram, né, queremos agradecer, em nome da Academia Saber Mais, né, a presença de vocês, mais uma terça-feira, o nosso público, nossa audiência se manteve, isso é um bom sinal, né, porque a galera foi, né, mostra aí a sua participação e me mostra, né, que eles estão aí empenhados em querer saber mais, e essa é a nossa ideia, né, sempre tempo de saber mais, por isso a Academia Saber Mais, vamos sempre saber, nunca né, a gente nunca está suficientemente, né, sabedor de tudo, de nada, e a gente está aí sempre, né, conseguindo aí agregar novos conhecimentos, novas experiências. Para mim, eu sempre falo isso todas as segundas-feiras. Para mim, está sendo, né, segundas bastante, né, produtivas. E aí, hoje não seria diferente, não foi. Né? Eu agradeço de coração, Camila, de coração, Andréia, muito obrigada mesmo. Isso aí, Camila, obrigada. A gente se vê aí pelos... Né, semana que vem a nossa live é de saúde mental, então, né? Eita! São todos convidados, né? A gente vai ter aí um recorte mais voltado para a questão da álcool e outras drogas, mas semana que vem tem mais. Né, com a Tatiane, prazerzaço mesmo estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, gente. Um grande beijo, até semana que vem, nesse mesmo bate-canal. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Próxima segunda temos mais. Tchau, tchau.